Olá, amigos, bem-vindo a mais um Visão Agro Talk, né? Um podcast produzido pelo portal Visão Agro e apresentado por mim, Alex Ramos. Vale lembrar que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã, no Spotify. Siga a gente também no Instagram, Visão Agro Oficial, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Bem, hoje o nosso convidado já está na tela aí, né? O nosso convidado é o diretor executivo da Orplana, Roberto Serrone Perosa. E para nós é um prazer muito grande estar recebendo você hoje no nosso talk, viu, Roberto? Prazer, bom dia. Nós estamos aqui nesta manhã gostosa, um pouquinho friozinho, mas um sol maravilhoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Alex. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E um programa que eu já admiro, já conheço, e feito por um profissional como você, que a gente tem uma admiração muito grande. É um prazer, Alex. Obrigado. E hoje nós vamos estar falando sobre RenovaBio, né? Porque, na verdade, RenovaBio já vem chamando a atenção da mídia há muito tempo, né? E criou uma grande expectativa que isso também pode contribuir, né, como uma arrecadação, além de beneficiar o meio ambiente, mas também pode ser uma fonte de renda para o agricultor, do fornecedor de cana e também para a indústria do setor sucrocoleiro. Explica para nós mais ou menos como que funciona tudo isso, Roberto. Bom, como você mesmo disse, Alex, o RenovaBio é um programa inovador no Brasil, né, no mundo, eu diria, é um programa brasileiro, mas inovador no mundo, que visa a melhoria da nossa atmosfera, a descarbonização da nossa atmosfera, né? Então, o governo federal, lá atrás, em 2017, através de um projeto de lei que virou lei, decidiu que toda vez que a indústria produzisse etanol e vendesse etanol para o mercado, esse mercado utilizando etanol em detrimento do combustível fóssil, né? Então isso melhoraria automaticamente por conta da pegada de carbono do etanol, melhoraria automaticamente a atmosfera. O governo emitiria um certificado de descarbonização a cada litro de etanol que é produzido, né? E esse certificado, ele é hoje comprado por grandes empresas distribuidoras de combustível, né? É o principal cliente desse mercado, né? Então, toda vez que se vende etanol, se produz o CBIO, que é esse certificado, e há um mercado de compra regulado pela Bolsa, pela B3, que vende esse certificado no mercado, né? Com isso, se estimula a utilização do etanol e a produção do etanol, né? Agregando rentabilidade ao produto, mas também entregando uma sustentabilidade à nossa sociedade, principalmente, mas também à atmosfera brasileira, né? Dito isso, o RenovaBio, lá na sua origem, ele ainda não previa como seria a remuneração desse certificado. Esse certificado não tem um preço tabelado, é um preço estabelecido pelo mercado, lei da oferta e da demanda, né? Então isso vem sendo regulado pelo mercado, com subidas e descidas do valor do CBIO e etc., né? Foi estabelecido pela lei que quem emite o CBIO é no momento em que se faz uma nota fiscal de venda de etanol da usina para a distribuidora, né? Então, toda vez que a usina produtora de etanol vende o etanol para a distribuidora, para que depois vá para os postos de gasolina, né? Ou melhor, pelos postos de combustíveis, né? Essa é permitida a emissão do certificado chamado CBIO, né? E até hoje ainda tem uma grande celeuma, que é uma discussão de quem seria, na cadeia sucroenergética, o valor de venda desse CBIO, né? Você sabe, Alex, como grande conhecedor da cadeia sucroenergética, que no sistema, na cadeia sucroenergética, principalmente em São Paulo, no Centro-Sul, nós temos o Consecana, que é um índice muito moderno dentro da agricultura, né? É um índice muito bem avaliado, né? E que é utilizado em larga escala pelas indústrias e pelos produtores de cana-de-açúcar, né?
e que ele baseia a remuneração da cana numa inovação. Desde 98 é assim. Ele analisa os custos de produção da matéria-prima, com também os preços de vendas do produto final. Ele faz um mix disso e assim é determinada a remuneração da cana-de-açúcar, né? Então, não é somente pelo custo, também está incluído o valor da venda do produto final, o que é uma maneira justa de remunerar toda a cadeia, né? Então, é um índice muito bom. E o CBIO, ele ficou à margem desse processo na hora da sua aprovação. Ele não estava contemplado pelo Consecano e ficou o setor sem ter uma ideia firme de como seria, de quem seria de direito essa remuneração. E aí o grande questionamento, Alex, você desculpa, eu estou me alongando para explicar bem Não, o não, problema aqui. a finalidade é essa, é entender como que É, funciona isso. pois é. E aí o que acontece? Quando o etanol ele é mais sustentável do que a utilização do combustível fóssil, por qual motivo? Porque na produção toda do etanol, ele retira CO2 da atmosfera, enquanto o combustível fóssil não retira. Ele emite CO2, mas não Exatamente. retira, entendeu? Então, o etanol, às vezes, é 80%, em alguns casos, 90% mais sustentável, ambientalmente falando, do que o combustível fóssil, a gasolina, enfim, né? E para isso, essa vantagem ambiental do etanol, onde é a origem dela? Porque a utilização do combustível em si próprio, dentro do veículo, é a mesma e emite a mesma quantidade, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas de CO2. Mas a grande sacada do etanol está na fixação que a planta cana faz do carbono no solo durante a sua produção, né? Então, a cana, o ciclo de vida da cana, capta muito CO2 da atmosfera através da fotossíntese, né? Então, ele capta o carbono e devolve o oxigênio. É como uma grande árvore, né? Que a Exato. gente aprendeu isso na escola, né? Que as No árvores tempo meu de é o que dão o primária. oxigênio para a gente, entendeu? Então, a cana é uma grande planta que faz esse trabalho de fotossíntese. Então, por isso, a pegada ambiental dela é muito menor do que o combustível fóssil, né? Então, toda essa competitividade ambiental do etanol está no campo. É claro que existem práticas melhores ou um pouco menos piores na indústria, indústrias mais eficientes, etc. É claro que existe isso, né? A gente não nega isso. Mas o que é importante na questão ambiental do etanol é o plantio da cana-de-açúcar, né? É E verdade. através de diversos estudos que nós realizamos, foi visto que essa captação do carbono, da fixação do carbono no solo, através da fotossíntese, etc., 85%, às vezes em alguns casos até 90% dessa captação e desse ganho ambiental é feita no plantio de cana, né? É feita na operação agrícola, entendeu? Então, nada mais justo, e a gente vem pleiteando isso, que nesse momento de discussão da remuneração do CBIO, que é o Certificado de Descarbonização, seja discutido de quem é de direito. Porque se é um trabalho de evitar a poluição da atmosfera, de evitar a carbonização da atmosfera, quem está fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho, majoritariamente, é feito no campo, através dos produtores, das suas produções, etc., né? Então, por isso, a nossa briga para que o produtor hoje receba a parcela devida a ele através da venda dos CBIOS, né? E isso tudo nos leva a um novo momento, que é um momento de discussão legal, né, que é para trazer segurança jurídica ao setor, à cadeia. A gente precisa ter essa segurança jurídica, né, para que os produtores possam fazer seus investimentos, etc., né? E nós temos em andamento no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o projeto de lei 3149/2020, de autoria do deputado Efraim Filho, né? Ele foi o autor do projeto, que estabelece que 80% da remuneração desse certificado do CBIO,
do crédito de descarbonização, ficará com o produtor rural, seja ele grande, médio ou principalmente os pequenos, né? Então, 80% ficará com o produtor rural. Mesmo que o ideal fosse que toda a capacidade de captação de carbono se refletisse no percentual que ele teria direito ao CBIO, que a gente sabe que às vezes é maior do que 80%, entendeu? Então, por isso que é esse número, que todo mundo fala, mas da onde sai o número, né? O número é fruto da atividade agrícola, que é o maior componente na sustentabilidade ambiental do etanol, né? Roberto, uma pergunta já, desculpa interromper, mas uma pergunta. Não, Como você imagina. está falando, ficaria ali para o produtor rural. Agora, no caso, como a gente sabe que funciona as usinas, a usina ela tem cana própria, mas também tem a cana arrendada. Como ficaria isso? Para quem tem cana arrendada, ficaria para o produtor normal ou ficaria para a usina que arrendou essa cana? Porque quando é cana Então, própria, a gente já sabe que fica para a usina, né? Mas agora com arrendamento. a cana própria, por óbvio, fica com o proprietário da cana, né? Exato, Com a usina, né? exato. No caso da cana arrendada, há uma discussão jurídica sobre esse caso, porque a lei diz que o proprietário da cana é que tem o direito, aquele que produz, né? Se você terceiriza a produção, entre aspas, você não está produzindo, mas você continua sendo proprietário da terra. Então há Exato, da terra, é uma verdade. discussão aí jurídica que está em andamento, entendeu? Mas a gente entende que se a gente considerar o CBIO como um ativo financeiro, né? Enfim, mais um produto que a cana estará produzindo, né? Eu acho que tem que ser repartido com todos os produtores rurais, entendeu? Porque Certo, se é fruto da sua terra que está sendo vendido no mercado, você tem direito a uma participação. A gente entende dessa forma, como entendeu? a usina ela paga um valor pelo arrendamento, então é justo também que inclua isso como também no pagamento, junto com o arrendamento Exatamente. da terra. Vamos pensar, e aí é importante a gente dialogar bastante, Alex, para a gente ficar bem claro Nossa, eu estou o nosso levantando isso daqui entendimento, porque né? realmente é um questionamento do próprio produtor de cana, do dono Sim, da terra, claro. né? Mas veja, a pessoa que hoje arrenda a terra, que a usina arrendou a terra dela e ela está entregando a cana, né? Ela, com certeza, utiliza o índice Consecana, né? Certo. Em São Paulo, sem sombra de dúvida, né? Dentro desse índice, ele contempla os custos de produção, mas também contempla os preços de venda dos produtos que são originários da cana-de-açúcar. Então, açúcar, os vários tipos de açúcar, os vários tipos de etanol, entendeu? Então, tudo isso é contemplado dentro do índice Consecana. Se existe um componente novo dentro desses produtos que a cana, a matéria-prima, vai gerar, e qual é o componente novo? É um certificado de descarbonização que vai favorecer a sociedade, que vai favorecer o Brasil. Se existe um componente novo e um agregado novo de receita a essa matéria-prima, por que não repartir essa receita com quem, de fato, é o proprietário da terra? Entendeu? Então, claro, há essa discussão, etc., mas, do meu ponto de vista, eu acho que é justo dividir com quem é o proprietário da terra, porque, no fim, é uma divisão, e o sistema Consecana prega por isso, na divisão do pagamento dos custos e na divisão da receita dos produtos. Então, se tem mais Verdade. uma receita, nada mais justo do que dividir a nova receita, entendeu? Isso é verdade. Inclusive, né, eu aqui ouvindo você falar, eu fui lá atrás, né, quando você falava da poluição, né, que realmente o campo, né, está descarbonizando e está chegando através do etanol, chegou na cidade, né? Eu lembro nos anos 70 que você pegava aquela faixa de Cubatão, São Paulo, aquelas indústrias poluindo, caminhão cheio de. Você via que era uma fumaceira nas estradas e o álcool veio e limpou isso. Hoje você vê que é um ambiente saudável, limpo, e o Brasil, né? Justamente o Brasil, um país de terceiro mundo, dando exemplo
de sustentabilidade, principalmente em prol do meio ambiente, né? Que foi através. Quem que imaginava que uma planta como a cana, que foi um dos primeiros produtos, uma das primeiras plantas a entrar no Brasil desde a época da sua descoberta, né? Que entrou a cana-de-açúcar, com o objetivo de fazer só açúcar e fazer uma cachaçinha para distrair o pessoal lá na época. E, de repente, na crise dos anos 80, na crise do petróleo, veio o Proálcool, né, que já estava trabalhando no etanol nos anos 70 e 74, 78, aí, dessa faixa aí, já estavam sendo pesquisados de transformar etanol da cana. E hoje você vê que a cana hoje ela gera vários subprodutos, né? Não perde nada. É. Então, quer dizer, realmente o Brasil, mais uma vez, né, principalmente o setor sucroenergético, vem socorrer o país, que nos anos 80, com a crise do petróleo, nós entramos com o etanol. É que naquela oportunidade nos faltou experiência na condução do projeto, né? Porque quando começou a faltar etanol, né, que os carros eram tudo a álcool, nós chegamos a ter uma frota nos anos 80 de 70% a 80% de frota de álcool, de carro a álcool. É. E aí o pessoal Na começou, porque o setor ele é assim, ele funcionava assim. Quando o açúcar estava com preço bom, parava, se diminuir o etanol, virava tudo para o açúcar. Melhorava o etanol, diminuía aqui, fazia lá. Mas como é uma commodity, e eles tinham que atender o pedido, e agora, ainda bem que vieram o carro Flex, que hoje funciona 100%, não deixa mais ninguém na mão. E, como eu digo, mais uma vez, o setor sucroenergético está aí respondendo em prol do meio ambiente, né, Roberto? É. Eu acho, Alex, você muito bem disse, nós temos que nos orgulhar muito do Tranquilo. nosso setor. Primeiro, do nosso setor agro no Brasil, né, que eu acho que faz um trabalho fundamental para o mundo, né, Salvando o Brasil e o mundo. e o mundo. Mas também do setor sucroenergético, porque nós temos uma entrega, primeiro ambiental, E é um muito setor diferente. injustiçado, né? Você sabe disso, né? Primeiro, uma entrega ambiental muito forte, que é a questão da não poluição, né? Essa é uma questão que está muito em debate no mundo todo, né? Estão se estudando diversas saídas para a poluição, para o aquecimento global, né? E o Brasil tem a solução nos combustíveis, né? Depois nós temos uma entrega social muito grande, que é a geração de empregos no interior do país, empregos de qualidade hoje, entendeu? Então, hoje nós temos máquinas milionárias no campo, que a pessoa precisa ter uma qualificação técnica para dirigi-las, para conduzi-las, né? Então, assim, a entrega social é enorme. E uma entrega econômica fenomenal também. O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, né? O Brasil tem uma responsabilidade sobre essa commodity enorme, né? E isso advém do trabalho que é feito tanto no campo quanto na indústria, mas juntando essa grande cadeia sucroenergética, nós temos um exemplo para o mundo de sustentabilidade de negócio, né? De Verdade. negócio no campo. Nós temos, porque muitas vezes os negócios são bons economicamente, mas são ruins socialmente, são ruins ambientalmente. O Tem os nosso efeitos negócio, colaterais, né? a cadeia sucroenergética, ela tem uma responsabilidade ambiental enorme, uma entrega ambiental enorme, tem uma entrega econômica enorme e tem estratégica para o país, né, como detentor de uma grande commodity do mundo, e tem uma entrega social maravilhosa, que é o desenvolvimento do interior do país, desse nosso país, que é um país continental, que precisa tanto de desenvolvimento no interior. A gente sair das grandes metrópoles, entendeu? E ter emprego, trabalho e renda no interior do país, né? Isso é difícil de existirem cases assim no mundo, né? Então, assim, a gente tem que se orgulhar muito desse setor, porque é um setor que vem há muitos anos entregando muitos benefícios para o Brasil, para a nossa sociedade, enfim, para a nossa região, principalmente, né? E aí, região, eu digo o centro-sul do Brasil e também para o Nordeste, né? Então, eu acho que nós temos muita coisa boa para mostrar e que às vezes a gente está acostumado com o dia a dia e acaba se perdendo no dia a dia e não comenta. É Mas verdade. é difícil achar setor como o nosso no mundo todo, né? Eu Então, consegui eu ver acho. isso.
Pode falar, eu Não, concluo eu depois. acho que essa questão do CBIO, que está sendo discutida no Congresso, é um marco importante para o setor. É um marco de E vai ser estabelecimento aprovado, de. né? O PL foi apresentado, ele tem uma tramitação terminativa em algumas comissões temáticas do Congresso. Então, a primeira, e que era o grande balizador de análise de mérito do PL, do projeto de lei, era a Comissão de Agricultura, e ele foi aprovado na Comissão de Agricultura. Lá na Comissão de Agricultura, o relator foi o deputado José Mário, que é do Goiás, né? E fez um trabalho belíssimo, aprovou. Agora, o projeto de lei irá à Comissão de Minas e Energia, onde a gente espera pela sua aprovação também, e depois deverá ir à Comissão de Constituição e Justiça para a finalização da sua aprovação, né? Então, nós temos uma expectativa aí de aprovação nos próximos meses, né? Aprovação final, mas o grande indicativo foi essa aprovação que houve na Comissão da Agricultura, em que foi aprovado por unanimidade esse projeto de lei com o relatório do deputado José Mário, onde é estabelecida a questão dos 80% de remuneração para o produtor fornecedor de cana e 20% para a atividade industrial. E lembrando, né, que nós estávamos falando da geração de emprego que o setor gera, eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento de várias usinas no estado de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, que foram instaladas, aquelas usinas em cidadezinha pequena, que geralmente não tinha outra coisa, a não ser porque o pessoal trabalhava a maioria tudo na roça, no campo, o quanto que deu de desenvolvimento naquela região, né? Aquela pessoa que trabalhava na roça, abriu o seu mercadinho, outro abriu a loja, foi chegando e desenvolveram muita cidade naquela onde a usina se instala, além de gerar muito emprego, melhorou a vida econômica daquele povo, né? Então, quer dizer, É o isso que nós estávamos setor comentando, né, Alex? É o desenvolvimento exatamente. do interior do Brasil, né? E foi a melhor coisa que aconteceu. Isso tanto em Goiás, Mato Grosso, também Minas Gerais, e aonde for, por exemplo, eu tive no Nordeste, fui conhecer há uns anos atrás, aí fui conhecer a usina Cucaú, lá em Recife, né? Que fica ali na zona da mata. Pô, aquela usina estava gerando era uma cidade na usina. Tinha mercado, tinha shopping center, tinha clube, cinema, tinha tudo. A pessoa dentro da usina. Ali morava mais ou menos umas quase 1.000 famílias, gerando em torno de todo mundo trabalhando ali. Dava mais de 4.000 pessoas trabalhando na usina, em todos os setores dentro daquela usina. Então, imagina como que era e é importante uma usina no Nordeste, que é considerado um estado, uma região muito pobre, o tanto que ela é importante para aquelas pessoas que trabalham na usina. Então, você vê que o setor sucroenergético, né, o setor sucrocoleiro, ele gera não só da parte como emprego, mas também no bem social e principalmente no meio ambiente. Como você poderia imaginar que uma cana poderia, além de gerar açúcar e etanol, também ela pode ter geração de energia, cogeração, tudo que era problema, os próprios efeitos colaterais dela, ela começou a absorver e buscar o que fazer com aquilo. A gente lembra que no passado, o bagaço da cana era um problema. Você chegava na usina, a primeira coisa que você via antes de chegar na usina é aquela montanha de bagaço de cana. E eles não sabiam o que fazer com aquilo. Entendeu? Era um desespero ali. Então eles davam para quem quisesse. Muita gente ia lá, pegava o caminhão, buscar para poder dar para cana, bagagem de cana para misturar com ração para gado. E de repente fizeram uma pesquisa, um projeto e transformaram o bagaço da cana para queimar na caldeira no lugar de lenha. E acabou gerando energia, que estamos aí com a cogeração de energia. Então, quantas coisas. A vinhaça, que era problema também, que não sabia o que fazer com aquilo, descobriram que era um bom fertilizante. E agora, através da vinhaça, está tirando o biogás do gás metano. Então, quer dizer, muita coisa, e tenho certeza que ainda tem muita coisa ainda para ser descoberta, com certeza está sendo pesquisada. Então, você vê que como setor é importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós estamos dando um exemplo de sustentabilidade e principalmente no meio ambiente, né, Roberto? A gente vê aí que Exatamente, Alex. agora você tá a par do que está acontecendo na guerra da Rússia e da Ucrânia, que os países europeus, como eles eram muito dependentes tanto do petróleo como do gás da Rússia, o que eles estão fazendo?
Eles estão mudando a sua lei de proteção do meio ambiente para poder voltar a usar o carvão nas suas matrizes energéticas. Voltar de novo a poluir, porque não tem. Não, Então, não só isso, Alex, me permita uma não, parte. pode falar. Não só isso, não só voltando a usar o carvão e etc., manchando a sua matriz energética, mas também permitindo o plantio em áreas de preservação ambiental, em Exato. áreas de reserva legal, que hoje é uma coisa inimaginável no Brasil, e nós nem pedimos isso. Nós concordamos com o Código Florestal de E 2012, ele sempre entendeu? ficava em cima da gente, cobrando isso da gente, Exatamente. né? Então, veja a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, né? Um país que entrega ao mundo, que é o celeiro do mundo, que entrega todas as suas virtudes do agro, de produção de alimentos, né? E alimento é paz. Já dizia o nosso sempre ministro Roberto Rodrigues. Onde tem alimento, há paz, né? O Brasil é o Exatamente. grande campeão da paz, porque ele entrega alimento e onde tem alimento não há guerra, entendeu? Então, assim, e hoje a Europa, os Estados Unidos, autorizando o uso em medidas emergenciais, né? De áreas de preservação e de reserva, e no Brasil a gente mantendo, obedecendo a legislação, conseguimos continuar com a nossa produtividade, com as nossas entregas e com as nossas vantagens ambientais, econômicas e de sustentabilidade. Então, assim, o Brasil é um grande exemplo para o mundo. Eu acho que nós não podemos ter esse sentimento de crítica ao Brasil, porque o Brasil, nosso país querido, que a gente orgulho de ser do Brasil. Infelizmente, Roberto, infelizmente, nós temos maus brasileiros que É, têm o maior prazer de sair daqui para falar mal de nós lá fora, do Brasil lá fora, falando do meio ambiente, porque a gente sabe, você sabe muito bem, porque você trabalha na área que com os produtores de cana, você sabe que além da preservação da Amazônia, todo produtor, todo proprietário de terra, ele é obrigado a preservar na sua propriedade 20%. Então você isso aqui em imagina São quantas Paulo e no reservas nós Centro-Sul, né? temos aí. Isso em São Paulo, no Centro-Sul. No Centro-Oeste é 50% e na Amazônia 80%. Então, então Então, e eles então querem assim, vir dar lição de moral em nós, né? nós temos vários exemplos, né, Alex? E aí faz parte, claro, nós não vamos ficar aqui Não, choramingando isso, mas nós temos isso faz parte de uma disputa, uma grande disputa. Claro que há excesso, há gente que está errado, há gente que, como em tudo na vida, né? tudo, Há né? gente que comete equívocos, que exagere, etc. E esses casos têm que ser analisados como casos fora da regra, não como a regra, né? Mas a gente está. Isso é uma grande disputa comercial também que existe, né? Uma disputa por mercado, né? Então, assim, essa questão do Brasil ser essa potência agrícola que com certeza incomoda outros mercados, né? E aí Sempre. surgem diversas teorias conspiratórias, etc., para que isso não seja levado a cabo, né? Mas o Brasil é um país que dá exemplo hoje na sua produção, né? Tem mecanismos de fiscalização que, por exemplo, tem o Código Florestal estabelecido, que é uma legislação das mais rígidas comparadas às outras mundialmente, entendeu? Existe, por exemplo, o cerne da nossa conversa aqui, que é o RenovaBio. Existem programas voltados para o meio ambiente, né? Programas voltados como o RenovaBio para a descarbonização da atmosfera. Então, assim, nós temos N exemplos de ações sustentáveis no Brasil. Fica a dúvida, né? Por que as pessoas não querem enxergar isso, né? Tem que haver uma motivação, né? Exatamente, né? Mas quero lembrar vocês que dia 26 de julho, nós da Visão Agro estaremos realizando o prêmio Visão Agro Centro-Sul em Piracicaba, onde nós estaremos homenageando as grandes usinas que vêm se destacando, as grandes empresas que são fabricantes de equipamentos para o setor sucroenergético, personalidades. Então, dia 26 de julho, nós estaremos realizando lá em Piracicaba, lá no Centro de Evento Beira Rio, o prêmio, o 11ª edição do prêmio Visão Agro Centro-Sul. Então, você não pode
deixar de acompanhar. E também você que tem acompanhado o nosso Visão AgroTalk, seja um dos nossos apoiadores, entre em contato com a nossa secretária e venha fazer parte também, venha apoiar esse programa que a gente está sempre trazendo informação para você, destrinchando temas polêmicos, né? Até a falta de conhecimento dentro do nosso setor, porque se fala tantas coisas, mas pouco se sabemos. Hoje o setor sucroenergético, além de não só produz açúcar, não só produz o álcool, mas também produz energia, está gerando aí o gás metano, tanto para abastecimento como para o gás natural, como também para o gás biometano que possa entrar ser como um energético para biodiesel. Então, tanta coisa está acontecendo dentro do nosso setor. E, claro, o agronegócio é o carro-chefe do Brasil, como disse a secretária da ONU. Se o Brasil não existir, o mundo passa fome. Então, quer dizer, a importância do Brasil hoje no cenário mundial, tá certo? Então, voltando aí com o nosso convidado hoje, Roberto, diretor executivo da Orplana. Roberto, falando sobre RenovaBio. Importante é isso daí, que realmente vocês têm trabalhado e defendido o interesse do produtor rural, do produtor, do fornecedor de cana e, claro, do modo geral, todo o setor. Quer dizer, é um setor que realmente muitas vezes é sacrificado, muitas vezes injustiçado. A gente que acompanha o setor sabe que muitas vezes o setor ele vive numa onda, sobe, desce, mas nunca deixou de dar a sua contribuição no cenário nacional e sempre que o Brasil precisou, ele sempre respondeu, como agora vem aqui. Só para você ter uma ideia, Roberto, eu acredito que você saiba disso, eu estava vendo uma matéria da Embrapa e dizem que lá, estava dizendo o seguinte, que o Brasil hoje, de 100% da sua energia que é usada no Brasil, 48% da energia é limpa e renovável, enquanto que o mundo ainda está na base de 80%, 90% de energia fóssil. Então você vê como que o Brasil é responsável e preocupado com o seu meio ambiente. É isso mesmo, Alex. Acho que é mais um exemplo do que a gente estava discutindo há pouco, né? Sobre a eficiência do Brasil no campo, né? A eficiência do Brasil na produção agrícola, não só na cana-de-açúcar, que hoje a gente ajuda os produtores rurais a serem representados, mas em todos os outros setores do agro, né? O Brasil hoje é um grande exemplo, né? Então, eu acho que assim, nós temos que aprender a reconhecer o trabalho que o campo faz para nós, como sociedade, né? O que ele entrega. Você vê, a gente tem notícia de que em vários países do mundo, países desenvolvidos, faltam produtos nos supermercados hoje, por conta da guerra, por conta do pós-pandemia, né? E no Brasil nós estamos vivendo uma vida, claro, que com uma O inflação produto está alta, com caro, preços mas está subindo, na etc. gôndola, né? Mas, mas não tem falta de alimentos, não tem falta de produtos, entendeu? Então, Exatamente, né? assim, claro que tem que ter cuidado, olhar isso, porque tem muita gente passando por necessidade, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar sobre isso, mas o grande exemplo que fica é o exemplo do trabalho, e o trabalho no campo tem que ser honrado, porque é um trabalho que demanda tempo, sacrifícios pessoais, entendeu? Tanto do pequeno, do médio e do grande produtor, né? Então, eu acho que o Brasil é isso que nós estamos dizendo, um grande exemplo. Nós precisamos conhecer melhor os setores para poder valorizar o que eles entregam para a gente. Uma das coisas que me deixa muito triste, né? E a gente sabe que o Brasil hoje, em termos de segurança alimentar, ela produz 5 vezes mais do que ela precisa. E ela hoje ela corresponde a 20% de alimento no mundo, né? Tem sustentado o mundo lá fora, mas infelizmente nós ainda temos brasileiros passando fome nesse país. Então, eu começo a analisar mais ou menos como se o pai fosse rico, mas o pai ignorasse a necessidade dos seus filhos, mas e uns vivem bem e outros vivem mal. Mas, na verdade, eu acho que nós precisamos amanhã ou depois, eu sei que o problema mais é político do que... Porque se nós temos condições, nós abastecemos 20% da população mundial em alimento,
por que não suprir a necessidade dos seus próprios filhos, o povo brasileiro, né? Então, é muito difícil a gente Você entender está isso. A gente... corretíssimo, Alex. Hã? E, na verdade, você está corretíssimo, Alex. E é um pensamento que a gente deve ter, né? Que é acolher as pessoas que mais precisam, né? E ajudar na medida do possível, né? Eu acho que isso é ter é uma fraternidade com as pessoas e etc., né? Mas também, e aí pensando do lado da produção, nós temos o meio do caminho já está resolvido, porque você imagina um país que tivesse, existem inúmeros países assim no mundo, países que tivessem dificuldades para alimentar o seu povo e também não tivesse a produção de alimentos, né? A gente vê vários países na África nessa condição, né? Exatamente. Agora, o Brasil tem a sua produção, mas ainda falta alimentar o seu povo completamente, né? Então, eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão como país, como sociedade, e ver como a gente pode ajudar essas pessoas, como conseguir prover o mínimo para essas pessoas, né? O exemplo disso é o próprio setor sucroenergético. Não sei se você lembra que antigamente a gente usava o cortador de cana, cana manual, para poder cortar cana. Então, eram milhares e milhares de pessoas que vinham do Nordeste para essa região para cortar cana. E aí veio a máquina a colhedeira de cana. E geralmente o que acontece? Cada máquina ela iria tirar emprego de 100 pessoas, de 100 homens. Mas o que o setor fez? Pegar essas pessoas, começaram a ensinar, preparar, dando curso, para que eles pudessem ocupar outro segmento dentro do setor. Não abandonar esse povo. Porque você imagina quantas pessoas ficariam jogadas com problema na área social, desempregados, sem profissão, sem nada. Porque geralmente essas pessoas que cortam cana não eram a mão de obra qualificada, era a mão de obra bruta. Entendeu? E de repente vem uma máquina tirando o emprego dessas pessoas, o setor se preocupou com eles, não abandonou. E é isso que nós precisamos fazer em outros segmentos da sociedade brasileira, para que não haja, né, não abandone essas pessoas que estão aí à margem da sociedade e dar o alimento. Desculpa, nós estamos fugindo um pouquinho da área, mas eu venho Não, mais mas para enfatizar como que o setor sucrocoleiro ela se preocupa com o pessoal que está envolvido dentro, jamais deixando eles de lado, sempre dando curso, preparando a sua mão de obra e usando em outros segmentos dentro do setor sucroenergético, né, Roberto? não, mas é exatamente isso, Alex. Eu acho que o setor é um grande exemplo, né? Esse programa de Exemplo. qualificação da mão de obra que o setor passou nos anos 2000, né? Principalmente de 2007 para frente, né? Exato. Eu acompanhei bem de perto isso também. Eu acho que também é um grande exemplo, né? De não deixar ninguém para trás, né? O setor estava evoluindo, como evoluiu, e trouxe a evolução para todos, né? Não só para alguns, entendeu? Então, houve uma grande qualificação das pessoas, e as pessoas viraram mecânico de máquina, eletricista, Pô, o enfim, próprio diversas outras operador. atividades, operadores de máquinas, diversas outras atividades correlacionadas, né? Que foram geradas com as novas demandas da mecanização, principalmente, né? E então, assim, eu acho que é mais um grande exemplo que o setor sucroenergético deu, né? E que tem que ser olhado isso, né? Tem que ser olhado como um grande ativo do setor, e como exemplo para outros setores no Brasil, né? Só para Então, você ter uma ideia, Roberto, daquela época, o pessoal ele vinha, fazia a safra, acabava a safra, voltava para a sua cidade de origem. Quando começaram a qualificar essa mão de obra, o que aconteceu? Eles não voltaram mais para sua cidade, eles estabeleceram residência no local onde eles trabalham. Então, muita gente hoje, por exemplo, aqui eu falo da minha cidade, Sertãozinho aqui, nós temos muita gente que vieram do norte e nordeste para cá. Estão sem dúvida, estabeleceram, formaram família e estão vivendo muito bem por aqui. é uma mudança, né? É uma mudança de Exato. paradigma, né? Que foi feita e que teve uma entrega importante, né? De desenvolvimento tanto profissional dessas pessoas, mas de desenvolvimento social e, muito além disso, também o desenvolvimento econômico dessas famílias, né? Que às vezes estavam em Melhorar de vida. situações delicadas ao redor do país e aqui tiveram uma oportunidade de desenvolvimento, conseguiram comprar sua casa, constituir a Exato. família, enfim, ter o seu carro.
Então, assim, é um grande exemplo mesmo de desenvolvimento socioeconômico, vamos dizer assim, né, que o setor sucroenergético trouxe para o país, né? Então, a gente fica muito satisfeito de fazer parte dessa cadeia e dizer também que no campo, que é a área que a gente atua mais estreitamente, houve muita evolução, as principais evoluções foram feitas no campo, né? E isso é muito fruto do trabalho também dos produtores, né? Que acreditaram no setor, que acreditaram no agro, enfim, investiram, e hoje nós temos uma produção altamente tecnológica, né? Altamente desenvolvida, e que faz uma entrega sustentável para toda a cadeia. Roberto, a gente voltando para o RenovaBio. O RenovaBio, ele veio, a gente sabe que as usinas ela tinha que se certificar. O que, que era necessário para que ela pudesse certificar e para ela pudesse colocar, poder vender os seus CBIOS nas bolsas? Então, a certificação para a emissão do Que CBIO, nem ela todas é as um usinas estavam composto, aptas, né? Assim que... ela é um composto de informações, entendeu? Então, a usina precisa ter informações da produção, do produtor rural, ela junta essas informações do produtor rural, que hoje são divididas em duas modalidades, que são as informações padrão e a informação primária. A informação padrão são informações genéricas, a informação primária são informações mais detalhadas, vamos dizer assim, né? Então, ela junta essas duas, ela junta as informações do campo com as informações de eficiência energética da usina. Então, por exemplo, consumo de água, consumo de energia, etc. e tal, consumo de diesel, etc. E é estabelecida uma nota de eficiência energética, né? E baseado nessa nota, você emite o certificado, que é o CBIO, vinculado a essa usina, essa nota de eficiência. Essa nota de eficiência é a junção dos dados da produção com os dados da usina, né? Então, não depende só da usina nem só da produção. Depende de um composto de dados que vem do campo e aí da legitimidade para o certificado, né? Porque você tem as informações do campo certificadas e você tem as informações da indústria também certificadas, né? E aí é emitido o CBIO. É verdade. Então, realmente é muito importante. E também virou, né? Quando foi criado o RenovaBio, virou uma expectativa muito grande para o setor de arrecadação de dinheiro, né? E a gente sabe que no começo, uma das maiores brigas do setor era para a remuneração dos CBIOS. Mas a gente está vendo que as coisas estão mudando e hoje a última vez que eu acompanhei, agora acho que foi semana passada, o CBIO foi vendido a 147 ou 149 reais cada CBIO. Quer dizer, olha como que já melhorou, porque dificilmente chegava aí a 90 reais, 100 reais, e olha lá. E já era por motivo de alegria. Agora chegou aí a 147 ou 149, né? Você está mais por dentro, você sabe mais ou menos o E preço que está sendo vendido. no início começou sendo vendido a 15, 17 reais, né? Era uma tristeza, os caras ficaram Pois é, preocupados. agora com o mercado, com a demanda do mercado, a demanda por sustentabilidade, né, a demanda por utilização do combustível renovável, né, então houve esse aumento no valor do CBIO e que estimula ainda mais o setor a continuar produzindo, né? Então eu acho que quanto maior o estímulo à produção ambientalmente correta de combustível, no caso do etanol, é uma relação ganha-ganha, né? Ganha a produção no campo, ganha a indústria, ganha a sociedade, ganha o Brasil como um todo, que tem uma matriz energética cada vez mais limpa, né? E que a gente está conversando tudo isso aqui, né, Alex? Mas o que vai nos dizer se nós atendemos os objetivos das nossas vidas é o legado que nós vamos deixar para as gerações futuras, né? Esse Exatamente. legado de ir contra o aquecimento global, de melhorar a atmosfera, enfim, de resolver problemas que hoje a gente está antevendo, né, para as próximas gerações, né? Então, eu acho que cada geração tem que construir o seu legado pensando na sua descendência, pensando, enfim,
nos seus amigos, nos filhos dos amigos e o que vai acontecer para frente, né? Nós não podemos viver só o hoje, né? Viver uma vida inconsequente. Nós precisamos ter uma vida pensando no hoje, com resultados hoje, mas também pensando no futuro, né? E eu acho que o combustível renovável, o RenovaBio, tem um papel importante nisso, porque ele vai garantir com que, pelo menos no Brasil, seja estimulado ações e consumos sustentáveis pensando no meio ambiente, né? Inclusive, né, nessa linha, a gente entende que o carro a gasolina e o biodiesel estão condenados à sua extinção, porque realmente, cada vez mais, o bioenergético, né, o biodiesel, vai entrando no mercado e ocupando esse espaço agora com carro elétrico, quer dizer, cada vez mais a gente vai eliminando. Quem tem carro a gasolina, quem tem ainda o diesel, tem que começar a se preocupar já, porque realmente está marcado para ser acabado esse tipo de combustível, de tipo de carro. Então a gente tem que estar atento nisso daí. E como eu falo, né, o Brasil sempre buscando, né, a inovação, sustentabilidade, e o RenovaBio, com os preços que está sendo conseguido, né, está atingindo, está fazendo com que as outras usinas que não estão ainda certificadas comecem a correr em busca da sua certificação, porque agora a remuneração começa a ficar interessante, né? Exatamente, né? Então, assim, como todo grande projeto, né, o projeto começa com a visão de alguns visionários, Meio depois com a desacreditados. desconfiança de alguns, entendeu? E depois, na sua consolidação, com o embarque de todos, né? Então, a gente acredita muito no programa RenovaBio, é um programa inovador e que a gente entende que seja primordial para a matriz energética brasileira, para a sociedade brasileira. E nós aqui da Orplana, que representamos os produtores de cana-de-açúcar do Brasil, nós apoiamos integralmente o RenovaBio e confiamos de que ele vai ser um programa realmente que vai estabelecer uma mudança não só de comportamento da sociedade, né, na utilização do combustível renovável, mas também uma melhora significativa no meio ambiente brasileiro. Inclusive agora com a aprovação desse projeto que parece que vai ser ainda efetivado. Hoje, como que está aí as usinas que estão vendendo seus CBIOS? Esse dinheiro está ficando 100% com as usinas ou já está tendo alguma divisão, Roberto? Então, hoje existem diversos casos, né? Hoje existem usinas que já estão repassando aos produtores de cana, existem usinas que ainda não estão repassando, existem usinas que estão em negociação com os produtores, entendeu? O que é importante é a gente estabelecer, através de lei, o que é de direito de cada um, né? Exato. E, Estipular a e regra, um né? patamar mínimo, né? E depois a livre negociação do mercado se estabelece, né? Mas, então, assim, hoje existem diversos, existe a usina A faz isso, a usina B faz aquilo, produtores de uma determinada região têm um tipo de negociação, outros têm outros tipos de negociações, mas o importante é que a gente, ciente do macro e ciente do papel que a produção no campo representa para o CBio, para o RenovaBio, a gente estabeleça referências mínimas para que as pessoas possam ter uma orientação na hora de fazerem as suas negociações, né, de assinar os seus contratos de fornecimento e etc., para dar segurança jurídica a toda a cadeia sucroenergética, né, Alex? Bem, meus amigos, nós estamos falando com o Roberto Perosa, que é diretor executivo da Orplana, que agora vai explicar para nós o que é a Orplana, porque muita gente não sabe o que é a Orplana e qual é o papel da Orplana dentro do segmento do setor energético. Roberto, por favor. Pois não, Alex. A Urplana é uma organização que reúne as principais associações de fornecedores de cana do Brasil, né? Então, a gente representa 32 associações de fornecedores de cana nos principais estados produtores aqui do Centro-Sul, né? Hoje a Urplana tem cerca, dentre os seus afiliados, através das associações, cerca de 13 mil produtores rurais, né?
nós representamos cerca de 60 milhões de toneladas de cana. Então, os nossos produtores têm essa capacidade de produção de 60 milhões de toneladas de cana. E a gente busca garantir os direitos dos proprietários rurais e produtores de cana, né? Assim como garantir a rentabilidade na produção da cana-de-açúcar, né? Cuidando de aspectos legais, jurídicos, de representação institucional desses produtores e das associações, tanto em Brasília, como eu estou hoje aqui em Brasília, mas também em São Paulo, enfim, nos mais diversos fóruns que se estabeleçam a discussão sobre a produção de cana no Brasil. Então, a grande função da Orplana é na defesa dos produtores de cana-de-açúcar e, enfim, desse elo tão importante da cadeia do setor sucroenergético. E a safra desse ano, já que você é do setor dos fornecedores de cana, como que está? Vamos ter cana suficiente para atender a demanda? Olha, Matéria-prima? essa é a pergunta que a gente costuma dizer de $1 milhão, né, Alex? Essa é a pergunta que muita gente faz para a gente, que está perto dos produtores, e saber como é que está o campo, né? É por causa do É uma clima, né? safra desafiadora, Alex. É uma safra desafiadora por conta dos preços, dos insumos. Enfim, eu acho que não haverá falta de Tivemos um insumos. clima, né, seco numa região, É, frio no eu ia chegar outro. lá, mas tem a questão da falta de insumos, essa questão da guerra, né? Existe a possibilidade de um novo efeito climático Laninha, então isso está sendo avaliado, entendeu? Então, é uma safra, sem dúvida, desafiadora, que nós vamos precisar aguardar um pouco para poder dar um prognóstico melhor, mas, sem dúvida, assim como a safra passada, essa safra será uma safra muito desafiadora para a produção. Os custos crescendo muito, né? Enfim, quase triplicaram os custos de plantio, né? E isso, de alguma maneira, acaba refletindo em tudo, né? Eu costumo dizer que um conjunto de máquinas ou uma colhedeira era comprado por R$ 1 milhão, hoje é comprado por R$ 3 milhões, entendeu? Então, assim, os custos subiram muito e a gente está da parte da produção, dos produtores, trabalhando com muito afinco para aumentar a produtividade, né? Porque com relação aos custos, foge um pouco do nosso controle, o custo de insumos e etc., né? E aí o efeito climático a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer, infelizmente, né? Mas eu acho que vai ser mais uma safra difícil, mas que a gente tem uma perspectiva assim de manutenção média, vai ser uma safra média, para poder entregar tudo como eu sempre digo, né? Tudo que a sociedade precisa, que tem origem nas nossas propriedades, né? Então, tanto o açúcar, quanto o etanol, quanto a energia, enfim, tudo que se origina no campo. Realmente, né? Quando você fala que a máquina custa, mas também realmente as máquinas de hoje é uma nave, né? Hoje É, você entra do jeito que eu estou aqui com essa camisa branca, eu entro, trabalho o dia inteiro no campo e saio com ela limpinho, porque realmente tem ar-condicionado, tem tudo uma estrutura lá que é fantástico, né? Melhor do que carro de passeio, viu? As máquinas hoje é muito moderna, né? E agora estão automatizando tudo por programação, né? Quer dizer, às vezes você não precisa nem mais estar operando a máquina, para o próprio controle você controla e programa a máquina para fazer todo o trabalho do campo. Quer dizer, a agricultura mudou muito, né? Não é mais aquele tempão da roça que você comia poeira, né, Roberto? verdade. Não, isso também é muito do que a gente vem falando aqui nessa conversa, né? O campo se desenvolveu muito, né? Então, a grande evolução, claro que houve evolução na indústria também, mas a grande evolução, a grande evolução tecnológica foi no campo, né? Então, mecanização, drones, vantes, né? Enfim, uma série de coisas que são utilizadas no campo, né? Plantio mecanizado, enfim, existe uma série de coisas que foram colocadas no campo que trouxeram a evolução e tem um custo, né? É isso que você disse, é Exatamente. muito legal você entrar com a camisa branca, você quer a camisa branca, mas você paga um preço por isso, né? E esse preço, no fim, tem que ser repassado de alguma forma, né? É como um E aí amigo meu começa a diz, né? aumentar os custos.
Como um amigo meu diz, né? Conforto custa caro. Verdade. É isso Bem, meus mesmo. amigos, nós estamos aqui falando hoje sobre o tema de RenovaBio. É a política nacional de biocombustível que tem como principal objetivo ampliar a participação do biocombustível na matriz de transporte brasileira. A RenovaBio é o único que foi feito pelo Ministério da Agricultura, da Minas e Energia, foi lançado em 2016, 2000. aliás, desculpa, com o objetivo de expandir a produção de biocombustível, fundamentado da previsibilidade e sustentabilidade ambiental, econômica e social. Suas considerações finais, Roberto, para mim uma honra muito grande ter recebido você hoje e eu aprendi muito sobre RenovaBio, porque eu tinha um pouquinho de conhecimento bem superficial, bem fraco, e através de você hoje eu estou afiado já no RenovaBio, viu? Bom, em primeiro lugar, Alex, muito obrigado pelo seu convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito, né, pelo seu trabalho, pela sua história de vida, que nós podemos conversar aqui um pouco. Então, queria dar os parabéns a você, a todo o seu empreendedorismo, é, a todas as suas atividades. Dizer que nós aqui da Orplana estamos trabalhando duramente para ajudar os produtores de cana a garantir os seus direitos, mas também a garantir a sua rentabilidade no campo, né? Existem diversos mecanismos hoje que a gente avalia para remunerar ainda melhor o produtor no campo, né? Tem uma pauta para um outro podcast, talvez um dia falar sobre crédito de carbono no solo. Isso é Bom importante. tema, bom tema, bom tema. E, enfim, nós estamos aqui no Orplana representando os produtores de cana com muito orgulho para que a gente possa ter uma cadeia sucroenergética cada vez mais sustentável, tanto ambientalmente, socialmente, mas também economicamente, né? Não adianta também a gente ter uma entrega se não tem o viés econômico. Então, a gente está muito feliz de estar aqui no Orplana representando a todos e contem sempre com a gente. Você aí da Visão Agro, Alex, a gente tem um carinho, um respeito enorme por vocês e com certeza nós vamos estar mais vezes juntos e debatendo outros temas, com certeza. E deixar o meu grande abraço a você e a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pelas diversas plataformas aí que você divulga. Tá ok. Muito obrigado, Roberto. Um abraço e quero lembrar a vocês que querem saber das notícias que acontecem no dia a dia do setor sucroenergético do agronegócio, é só vocês entrar no nosso site visãoagro.com.br, você vai ter toda a informação, toda a notícia, né? Que você vai saber tudo o que está acontecendo dentro do setor sucroenergético e também no agro nacional. E quero agradecer mais uma vez a presença do Roberto e colocando à disposição, Roberto, sempre que você precisar, tiver alguma notícia que você queira passar para a gente, nós estamos de porta aberta. E não esqueça, não, vamos falar sobre esse novo podcast para falar sobre o. Como que você falou Carbono no solo. do carbono, o crédito de carbono. Então, a gente vai falar sobre isso aí, porque é um tema muito interessante que nós precisamos saber. Gente, até o próximo convidado, até o próximo talk show, que você vai gostar e acompanhar, porque a gente sempre está trazendo temas super interessantes. Visão Agrotalco é todo seu. E se você quiser fazer parte, patrocinando, apoiando o nosso negócio, é só você entrar em contato com nossos colaboradores, que você realmente vai nos ajudar muito a manter este quadro no ar. Tchau, tchau, Roberto. Um abraço a todos vocês.